doutor e professor Luiz Alberto Oliveira. Ele é físico, doutor em cosmologia, pesquisador do Instituto de Cosmologia, Relatividade e Astrofísica do ICRA, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, onde também atua como professor de História e Filosofia da Ciência. Ele é curador ainda de Ciências do Museu do Amanhã, que está em implantação, e professor convidado da Casa do Saber do Rio de Janeiro e do escritório Oscar Niemeyer, dentre outras atividades. Escreveu vários ensaios, Crise da Razão, O Avesso da Liberdade, O Homem-Máquina, muitos ensaios. Sua palestra hoje tem o título de Homo Civilis, ou Homo Sapiens 2.0. Para começar a abordar esse tema tão difícil, né, o Homo Sapiens 2.0, vou partir de Valéry. Valéry é um poeta e ensaísta extraordinário. Ele, no final da Primeira Guerra Mundial, depois de contemplar as consequências que os avanços técnicos extraordinários sucedidos no último século, ao que eles tinham conduzido, né, em termos da devastação humana, ele pronunciou a seguinte frase: tudo o que sabemos, isto é, tudo o que podemos, acabou por se opor a tudo o que somos. Vou repetir. Tudo o que sabemos, isto é, tudo o que podemos, passou hoje a se opor a tudo o que somos. Com isso, com essa concisão de poeta, o que Valéry está nos dizendo é que a civilização técnica desenvolvida a partir do Renascimento e a sua implementação, a sua aplicação, né, na transformação da vida do cotidiano a partir da Revolução Industrial, tinha, de algum modo, alcançado uma tal escala que suas consequências agora extravasavam a imagem tradicional do próprio humano, do próprio homem. Ou seja, como se nós agora, o nosso conhecimento e o conhecer, o saber, é imediatamente poder, porque o conhecer agora se identifica com o saber técnico, com o poder de transformar o mundo natural. Ele de tal modo alcançou uma tal escala, um tal alcance de transformação, que passou a se opor à própria concepção que nós tínhamos do que era ser humano. Então, essa constatação, ela abre caminho para nós começarmos a refletir sobre o que seria essa transformação do humano, isso que passa a se opor ao que nós somos. Nós não somos mais o que nós somos. Para a gente poder começar a explorar esse tema, eu vou me referir ao clássico de Hannah Arendt, A Condição Humana, e tentar fazer, então, uma associação com essa apreciação, com essa avaliação de Valéry. Na Condição Humana, que é uma das grandes obras clássicas do século XX, Arendt procura estudar o que é específico, o que é genérico da condição humana, ou seja, aquilo que define o que é ser humano, através de 3 atividades fundamentais. A primeira ela chama de labor. E labor é tudo aquilo que nós fazemos enquanto organismos, enquanto seres vivos, para assegurar a nossa própria perpetuidade e possibilitar a nossa reprodução. Então, ela define esse nível de atividade fundamental ligado à necessidade, ligado ao metabolismo, ligado à biologia. Ela denomina de animal laborans. Então, uma das dimensões do humano, uma das condições do humano é que nós somos desse animal laborans. Como todo animal, nós precisamos de fluxos de matérias, de atividades que nos atravessem para nós podermos manter nosso próprio ser e para que nós, eventualmente, possamos nos perpetuar. Segunda dimensão, Arendt chama de trabalho e, portanto, ela está distinguindo labor de trabalho. E trabalho, diz ela, é aquilo que é característico do humano pela sua capacidade técnica, tecné, fazer, transformar de modo cada vez mais ampliado, cada vez mais profundo o seu ambiente, enriquecendo o ambiente de artefatos. E essa capacidade de transformar, que no fundo é a cultura, né, ela vai denominar de homo faber, o homem fabricador, o homem transformador.
O homem que intervém no mundo natural não apenas sobrevive nele, o transforma e nessa transformação constrói um outro habitat, um habitat artificializado, um habitat que não se reduz apenas às condições que espontaneamente a natureza oferece. E a terceira dimensão, finalmente, Hannah chama de ação. Nome curioso, né? E ela diz que aquilo que se dá entre os homens sem a mediação das matérias ou sem a mediação dos artefatos. Ou seja, o campo da cultura propriamente dito como troca de símbolos, como troca simbólica, como meio de comunicação, como a operação da linguagem e da palavra, recobrindo o mundo natural de uma capa imaterial de significados. Nós, lendo esses significados, né, que nós justapomos sobre os objetos, sobre os seres do mundo natural, nós somos capazes de operar uma dimensão própria do homem, que é um outro tipo de tempo, que é um tempo no qual da experiência do passado que nós registramos na memória, nós somos capazes de rebater essa impressão sobre o futuro, né, transformando o que é perspectiva, a lembrança do passado, numa perspectiva do porvir. Então, nós somos a única espécie que operamos para além dos limites do presente, onde se dá a ação efetiva, a ação concreta, nós operamos no passado e no futuro. As maiores invenções do homem, vai dizer Valéry, né? Passado e futuro. Então, essa dimensão da ação entre os homens, ela decorre, diz Arendt, de um fato necessário, do fato de que é constitutivo para nós sermos plurais. A nossa condição não é da unidade, nossa condição é da pluralidade. Nós somos muitos, nós não somos uma humanidade, somos muitos homens. Se nós quisermos constituir humanidades, precisamos nos associar. Essa associação se dá necessariamente no âmbito coletivo. Nós somos, portanto, inerentemente animais sociais, animais políticos. Então, o que Arendt está reconhecendo é que a dimensão política é uma dimensão constitutiva do nosso próprio ser. É inseparável de nós a nossa ligação uns com os outros, e essa ligação que nos permite empreender essas associações, essas uniões, para que até que, em última instância, possa vir, muito recentemente, né, surgir a ideia da união global, a ideia de que todos nós somos membros de uma mesma humanidade. Essa é uma ideia assombrosa, é uma ideia extraordinária, e essa pluralidade inerente, diz Arendt, ela é condição inseparável da vida política. E ela toma de Santo Agostinho uma denominação desse necessário campo de ações, né, intra-humanas que nós compartilhamos, ela chama de vita activa. Né? Santo Agostinho separava a vida ativa, a vida do comerciante, do produtor, do cidadão, da vita contemplativa, daquele que se dedica ao estudo dos mistérios divinos. Então, Arendt está dizendo que a vita ativa é algo que é constitutivo da nossa própria humanidade. E ela vai dizer, então, que essas três dimensões, o labor, o trabalho e a ação, são o fundamento daquilo que é a mais elevada realização humana, que é o pensar. O pensar não pode ser realizado sem a combinação dessas três dimensões. E o pensar envolve a participação política, ou seja, palavra e ação, que gera e requer a manutenção de um espaço coletivo, de um espaço público, no qual nós exercemos a faculdade da liberdade. Então, para Arendt, a liberdade e o pensar são intimamente associados. E então, a liberdade, ela resulta de uma revelação, de uma autorrevelação de cada um de nós nessa comunidade política que vigora em um espaço público, né? nessa nossa necessária pluralidade. Então, a gente pode, em resumo, dizer que o labor aponta necessidades, né? As necessidades de ser. O trabalho aponta a criatividade e a ação aponta o homem mesmo. Mas o diagnóstico que Hannah Arendt faz na condição humana é a de um divórcio crescente e progressivo, cada vez mais agudo, entre conhecimento,
especialmente o saber, né? Especialmente o saber fazer e o pensamento. Então, ela percebe uma distância entre a capacidade de refletir e de pensar, a capacidade de operar livremente nessa dimensão mais elevada do próprio humano. E, vejam que paradoxo, a herança da nossa cultura, isso que é a nossa mais elevada realização, os frutos da ação, da criação, das criações, do próprio pensamento, no entanto, ela distingue aí uma dissociação, um afastamento entre os resultados, as consequências e as possibilidades inerentes a esse saber fazer, e isto que era a condição humana, isso que era o próprio do humano. A gente tem que recordar o momento em que Hannah Arendt escreve essa obra, os anos 60, em que ela estava profundamente afetada por dois eventos técnicos de imensa consequência. O primeiro, o lançamento do Sputnik, né, em 1958, um pequeno corpo terrestre lançado ao sistema solar. E, um pouco depois, a detonação da bomba de hidrogênio, né? Uma pequena parte do Sol trazida ao corpo da Terra. Então, esses dois feitos abrem duas possibilidades sem precedentes. A primeira é de que, através dessa capacidade técnica, nós fôssemos capazes de transportar, de expandir a nossa natureza para além do nosso berço original. Então, levarmos a vida humana, levarmos o pensamento, levarmos a cultura, levarmos o nosso poder de transformar a realidade natural para outros astros, né? Nos tornarmos criaturas solares, por um lado. E, por outro lado, a capacidade de dispor, pela primeira vez, uma espécie que dispõe dos meios técnicos de aniquilar-se a si própria de modo radical. Então, essas duas possibilidades contraditórias, elas indicariam para Arendt esse divórcio entre pensamento e saber fazer, entre pensamento e conhecimento. E a gente percebe claramente a sintonia com o diagnóstico 60 anos prévio de Paul Valéry. É exatamente a mesma dissociação, né, entre saber-poder e ser, que tanto Valéry quanto Hannah Arendt estão nos indicando. Mas o que a gente pode explorar nessa direção é que, se de fato nosso saber técnico, nosso saber e nosso agir técnico, de algum modo começam a transformar isso mesmo que nos define enquanto humanos, nossas próprias condições de humanidade, então estariam sendo lançadas as bases, os meios, surge a perspectiva de que esteja havendo o surgimento de novas condições humanas, ou o que é o mesmo, que esteja havendo a aurora de uma condição neo-humana. Se, de fato, nossos próprios fundamentos, né, estão nessa transformação, então talvez possamos esperar, né, que isso que nos definia, se isso que nos definia como humanos, né, começa a se fraturar, começa a não ser suficiente, então surge no horizonte uma perspectiva de uma neo-humanidade. Como nós poderíamos abordar essa noção tão fascinante e perturbadora? A gente pode, talvez, tomar de empréstimo da biologia, né, a noção de mutação e verificarmos se podemos trasladar esse conceito eficazmente, né, do campo da biologia evolutiva, onde ele é um conceito central, para um domínio que nós poderíamos chamar de análise civilizacional. Tá? Então, vamos procurar, verificar se a noção de mutação poderia nos ser útil para nós começarmos a traçar as linhas pelas quais essa deriva do humano estaria em vias de ocorrer. Bom, mutação é uma noção que surgiu no campo da biologia evolutiva a partir da obra seminal, fundamental de Charles Darwin. Darwin propôs, então, uma teoria, a teoria da seleção natural, para explicar um fato, ou melhor, para explicar uma miríade de fatos.
as evidências incontáveis e incontestáveis de que as espécies animais, as espécies vivas, transformam os seus desenhos, mudam de forma ao longo das eras. Dito de outra maneira, as espécies animais, vegetais, né, e microbianas, com as quais nós convivemos hoje, não foram as mesmas que subsistiram no passado. Na verdade, as espécies que nós conhecemos hoje, tão numerosas, tão ricamente interligadas, não passam senão de 0,5% de todas as espécies vivas que podem ter existido ao longo da história da vida na Terra. Portanto, a mudança no desenho das espécies é a evolução, e isso é fato. Para explicar esse fato, para dar sentido a essa miríade de evidências que nós temos do registro fóssil, da observação do funcionamento da vida, Charles Darwin propôs uma teoria, a teoria da seleção natural. Essa teoria diz que quando uma certa espécie que está adaptada a um certo ambiente, ela vai se reproduzindo, pequenas variações, né, nos descendentes podem eventualmente se acumular, produzindo, né, certas diferenças, e transformações que ocorram no ambiente podem selecionar, por acaso, podem selecionar uma ou outra das variantes. Dito de outra maneira, você começa com uma certa espécie com uma certa forma, há, né, diferenças individuais em pequenos grupos, há uma pressão ambiental que vai facilitar que os indivíduos menores prosperem, por exemplo, prosperem mais do que os indivíduos maiores. Isso vai levar, então, a que, decorrido um certo número de gerações, você tenha duas espécies ao invés de uma só. Você tem uma espécie grandona, uma espécie menorzinha, as duas já não podem reproduzir. Então, onde havia um único desenho de um organismo, passa a haver mais de um desenho de organismo. A vida, portanto, é um tipo de organização material pelo qual sim se incrementa enormemente a taxa de variação das formas naturais. A natureza física, ela produz, né, certas formas, certos arranjos, e a vida intensifica o ritmo de novas formações. E então a noção de mutação diz respeito a essa pequena variância individual que, submetida às pressões seletivas do meio, né, pressões climáticas, geológicas, etc., acabam por fomentar essa proliferação de formas, essa diversificação. Então, os mecanismos de mutação, né, e hereditariedade, segundo Darwin, explicariam a evolução. E essa é uma ideia extremamente eficaz, uma das descobertas mais extraordinárias que já fez sobre a natureza, o fato de que, de fato, o conjunto das espécies vivas é um conjunto evolutivo, né? Fica constantemente mudando as suas formas. E essa mudança de forma se dá pela associação de dois domínios muito dissociados. O primeiro domínio é o domínio microscópico, ou seja, no âmbito do manual de instruções, escrito em linguagem bioquímica, onde estão escritas as instruções para se fazer um certo organismo. Isso é o genoma de cada espécie. Então, nesse genoma, né, pela hereditariedade, estão forjadas as instruções para que se produza papel, se monte uma impressora, se faça tinta para se fazer cópias desse manual de instruções. Do ponto de vista molecular, o que se replica, o que se repete, o que se reproduz é o genoma. Ou seja, o organismo que nós pensamos que somos portadores do nosso genoma, na verdade nós somos o meio para que o genoma se reproduza. E o genoma, ele é uma entidade molecular, né? A sua escala é a escala do bilionésimo de metro. Peguem um fio de cabelo e dividam em 100 mil partes. Vocês vão chegar numa dimensão chamada nanômetro, e o nanômetro é a escala apropriada para você falar de estruturas moleculares. Então, é tão fundo assim o que desce à base da nossa existência enquanto organismos. E é aí, quando há a reprodução desse manual de instruções, que há erros de impressão, uma página é trocada, uma linha vem faltando, uma linha vem repetida. Se esse erro
não for suficiente, não for grave o bastante para impedir o funcionamento do mecanismo de replicação, o que vai ser publicado agora é uma nova versão. É uma versão diferenciada em relação à anterior. Portanto, é por essa deriva microscópica que surgem as variâncias, né, que surgem os diferentes perfis dentro da mesma espécie. Mas isso ocorre em escala molecular, em tempos moleculares, ou seja, bilionésimos de segundo. Então, os ritmos pelos quais moléculas de DNA, moléculas bioquímicas interagem, é um ritmo absolutamente frenético em relação à nossa própria escala. Por outro lado, o ritmo das transformações ambientais é um ritmo natural muito lento, muito cadenciado. Os ritmos típicos da variação do clima são da ordem das dezenas de milhares de anos, né? A última era glacial, 15 mil anos atrás, demorou 150 mil anos. Então, as dezenas de milhares de anos são os ritmos típicos das transformações do clima. As transformações geológicas são da ordem dos milhões de anos. Então, os continentes se movem no mesmo ritmo de crescimento das nossas unhas, 2 centímetros por ano. Demorou 150 milhões de anos para a América do Sul se separar da África, formando o Oceano Atlântico. Então, são muito lentas mudanças. E as mudanças no Sol, né, mudanças astrofísicas, são da ordem do bilhão de anos. Então, há meio bilhão de anos, o Sol era um pouco mais quente do que agora. Então, essas combinações, esses fatores ambientais, são mudanças completamente dissociadas, disparatadas, distantes dos ritmos que estão lá na base da vida. Pela replicação, pela reprodução, os organismos instauram uma espécie de temporalidade média entre o ritmo frenético molecular e a lenta cadência ambiental. Então, pelo ritmo da replicação, geração sucedendo a geração, né, entram em cena períodos como dias, como semanas, como meses, como séculos, que são períodos intermediários, né, entre esses extremos. Então, o que a vida faz é pôr em contato essas dimensões temporais totalmente estrangeiras, né, o ritmo frenético molecular, a lenta cadência ambiental. E, portanto, são essas duas imprevisibilidades, a rapidíssima imprevisibilidade do erro molecular e a imprevisibilidade maciça, né, da transformação ambiental, elas se combinam para fazer a evolução ocorrer, ou seja, para que, numa certa circunstância, uma certa variante de uma espécie seja favorecida na sua reprodução. Logo, seus descendentes vão ser mais numerosos em relação aos descendentes da outra variante. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro, né? Elefantes são bichos muito grandes, mas em diversos momentos na escala da vida, elefantes se viram confinados a ilhas. Ilhas são habitats em que os recursos alimentares são bastante constrangidos. Isso tende a favorecer os elefantes menores. Então, em todas as ilhas onde nós encontramos evidências de elefantes, eram elefantes anãos, né? Elefantes reduzidos. Então, esse tipo de efeito, esse tipo de combinação, né, entre as variâncias individuais imprevisíveis, de origem molecular, e as causas livres ambientais, quem controla o Sol, né? O funcionamento do Sol decorre de leis dos quais os organismos não têm o menor tipo de controle, o menor tipo de acesso. Essa associação é a partir dela que a evolução prosperou nos 4 bilhões de anos de vida na Terra. Em particular, nós podemos contrastar essa vasta duração com a duração da nossa própria espécie e a duração, em particular, da nossa cultura, né? Nossa espécie, o Homo sapiens, ele é uma das espécies Homo, aparentemente a mais recente surgida. Nós teríamos o Homo erectus, o Homo de Neandertal e talvez o Homo floriensis, né? Aquele hobbit que apareceu na Indonésia há pouco tempo. Só muito recentemente nos tornamos uma espécie solitária. Somos os únicos humanos, né, presentes na Terra nesse momento. Ora, se nós contrastamos essa nossa história, nós vemos que nós somos muito recentes frente à história do nosso gênero. O gênero Homo tem 5 milhões de anos.
Mas o gênero Homo, ele é muito recente na história dos primatas, né? Nós somos uns primatas, temos nossos primos chimpanzés se separaram de nós há mais ou menos 5 milhões de anos, nossos primos gorilas há mais ou menos 8 milhões de anos, nossos primos orangotangos há mais ou menos 10 milhões de anos. E os primatas surgiram no âmbito dos mamíferos há 35 milhões de anos. Os mamíferos, por sua vez, surgiram na mesma ocasião que surgiram os dinossauros, há 170 milhões de anos. Durante 75 milhões de anos, nossos ancestrais mamíferos viveram subordinados ao domínio dos sauros, dos dinossauros. Não fosse um acidente fortuito, choque nos remanescentes da formação do sistema solar, do tamanho do Monte Everest, né, com a região do Golfo do México, há 65 milhões de anos, fazendo uma detonação equivalente a milhões de vezes o arsenal nuclear humano localizado no mesmo lugar, instaurando uma noite que teria durado entre 3 meses e 2 anos. Se não fosse esse acontecimento cataclísmico, talvez a espécie que portasse cognição de alto nível, né, tivesse cauda escamosa e língua dividida em 2. Né? Talvez fosse assim, né, que talvez eu estivesse churreando para vocês. Né? E os mamíferos, por sua vez, eles descendem do surgimento dos organismos multicelulares há aproximadamente meio bilhão de anos. Então, com esses números assustadores, que são números quase incompreensíveis, né, para a nossa cognição desarmada, fica claro que os 120 mil anos da nossa espécie é um prazo muito curto. Para a gente estimar com clareza o que eu estou querendo dizer, vejam, uma geração humana, a passagem do ciclo reprodutivo da mãe para a filha é mais ou menos 20 a 25 anos. Portanto, um século são 4 ou 5 gerações. Um milênio, 1000 anos, são 40 ou 50. 10 mil anos são 400 ou 500 gerações. Os 100 mil anos da nossa espécie são 5 mil gerações. Muito pouco, muito breve, muito recente. É por isso que nós somos todos muito parecidos. Se um antropólogo marciano viesse nos examinar, diria, mas vocês são geneticamente 99,99999, uma porção de noves rigorosamente idênticos. Para ele, nós seríamos todos gêmeos, seríamos todos clones. As nossas diferenças individuais, que para nós, na nossa cultura, parecem ter tanto peso e significado, né? Nós nos distinguimos pelo formato dos olhos, pela tez da íris, para eles seriam inteiramente insignificantes. Do ponto de vista molecular, nós somos de extrema homogeneidade, porque nós somos muito recentes, não tivemos tempo de ir acumulando diferenciações significativas que viessem efetivamente a constituir raça. Não existem raças humanas, existe o racismo. É outra questão. Bom, então, essa nossa espécie, tão breve, tão recente, né, ela tem um outro momento de marco extremamente significativo, que é o fato de que, há aproximadamente 70 mil anos, né, nossos ancestrais experimentaram um processo de quase extinção. Então, dos poucos milhares que haviam, foram reduzidos a poucas centenas, quem sabe, poucas dezenas. Todos nós, 7 bilhões de pessoas, hoje descendemos desse pequeno grupo ancestral, né, há 70 mil anos. E o que parece é que ninguém sabe dizer direito como, né, tem muitos tipos de possibilidade, muitos tipos de teoria, uma espécie de capacidade que até então era empregada de um certo modo, com um certo limiar, a capacidade de nomear, a capacidade de fazer aderir um sopro vocalizado, um sopro sonorizado a um objeto exterior. Essa capacidade, que seria usada um certo limiar, com uma certa funcionalidade, a partir desse evento de quase extinção, começou a ser usado de modo cada vez mais intenso. Então, ninguém sabe direito como isso se deu, né? Esse chamado Big Bang linguístico, né? Os cosmólogos hoje temos várias dúvidas sobre o Big Bang cósmico, né? Mas os linguistas e os antropólogos têm muito mais dúvida ainda sobre o Big Bang linguístico. Como é que foi que a nossa espécie
sem sofrer transformações de hardware. Há 120 mil anos nós somos essencialmente a mesma estrutura orgânica. No entanto, começamos a usar de modo diferente nossa capacidade cognitiva, através da intensificação dessa capacidade de nomear. Ou seja, é como se nossos ancestrais até então usassem de modo limitado a capacidade de fazer aderir um nome, né? Um sopro carregado de significado, uma voz, a uma coisa. E compartilhando essa denominação, né, nós teríamos um certo repertório de coisas nomeadas, né, à nossa volta. Esse repertório de coisas nomeadas significa que quando nós vemos um certo artefato, nós somos capazes de ler nele a sua história e a sua função, né, o seu passado e o seu futuro. Nós vemos um passarinho olha e diz pedra, machado e cipó. Nós olhamos e dizemos machado, né, foi feito pela associação da pedra, do sarrafo e do cipó e serve para bater. Então, é essa capacidade de suplementar as propriedades materiais dos objetos com essa aura de significados, com essa aura de passado e futuro, é essa potência superior da palavra. E nossos ancestrais, aparentemente, teriam usado de modo limitado essa capacidade até esse evento de quase extinção. A partir daí, há uma de tantas especulações, a que eu pessoalmente prefiro, é a do Robert Logan, um estudioso da Universidade de Toronto, que diz que os adultos começaram a imitar as crianças. As crianças aprendem a falar imitando os adultos, repetindo babá, dadá, até que você diz, sim, está certo, assim, papai. Aí, né, essa recompensa faz com que a criança saiba, imitei direito. E a capacidade das crianças humanas imitarem é quase ilimitada, né? Porque nós nascemos com muito poucos comportamentos pré-programados, mas imensa capacidade de adquirir novos comportamentos por imitação. O que teria sucedido, diz o Logan, é que as crianças, nesse jogo de aprender novas palavras, nesse momento, os adultos, talvez precisando exercer, né, a imaginação para poder sobreviver a um momento tão agreste, tão assustador, teriam começado a balbuciar de novo. Né? E, com isso, então, iniciaram um processo pelo qual mais e mais coisas foram nomeadas, mais e mais palavras começaram a circular, até que um momento chave aconteceu. Se tornaram tão numerosas as coisas nomeadas, né, as palavras aderidas às coisas, que em um certo momento se rompeu essa adesão e palavras passaram a aderir a palavras. Então, rompe-se a coesão inicial entre a coisa e sua denominação, e você passa a ter palavras que começam a circular e a flutuar num oceano de palavras. Palavras que começam a associar com palavras. Então, surge, por exemplo, a possibilidade de você produzir, né, novos sentidos pela associação de palavras. Água ardente. Olha que coisa curiosa. Água ardente. Isso só é possível porque no campo da palavra, não foi no campo das coisas. No campo da palavra, a água e o fogo se associaram. Então, com isso, houve a possibilidade de se expandir essa capacidade simbolizante humana e o que é o humano, como diz Hannah Arendt, passou a ser não apenas este corpo orgânico, né, da espécie Homo sapiens, mas o pertencimento, a inserção, o embebimento nesse oceano simbólico de extrema riqueza. Então, passar a portar a palavra, isto aqui nos constitui como humanos. É esse o nosso meio de socialização. Então, se de fato essa intensificação, né, do uso do símbolo
se nós não sabemos dizer as suas origens, nós podemos verificar uma série de evidências de que, de fato, houve essa intensificação. Talvez as mais extraordinárias seja nós considerarmos como, exatamente desse prazo em diante, tempo e perícia começaram a ser empregados de um modo particular nos artefatos, de uma maneira que nem nossos ancestrais, né, de outros ramos humanos, nem nossos ancestrais sapiens faziam a ornamentação dos objetos. Então você tem objetos ricamente ornamentados, e esses objetos, essa ornamentação que envolve uma perícia, um esforço, né, eles não têm funcionalidade imediata, eles só servem para falar conosco. Então, uma túnica de 4.000 bolinhas de marfim de mamute, cuidadosamente esculpidas uma a uma, formando uma túnica encontrada na tumba de uma jovem na Geórgia. Né? Esse magnífico objeto não serve para proteger do frio, não protege das feras. Sua única função é dizer: vejam como sou bela. Vejam como sou nobre. Sua única função é nos falar. Então, a arte é essa capacidade que nós dispomos de infundir um certo desenho em artefatos e esses desenhos passarem a pôr em movimento os nossos espíritos. Essa é a potência da arte, né? Então, essas matérias organizadas dessa maneira, nós nos encontramos com ela e só o que nós recebemos delas são as mesmas luzes ou sons que nós recebemos de tudo mais. E, no entanto, algo sucede dentro de nós, nos encontramos com aquela obra, nunca mais somos os mesmos. Algo se transformou na nossa própria natureza. É devido a essa flexibilidade, essa fragilidade, essa expansividade do nosso ser que nós estamos destinados a nunca deixar de ser curiosos. E se a gente examina a história da arte, a gente vê que a arte, e me refiro especificamente, é muito difícil outras criações, como a música, por exemplo, são muito escassas as evidências, né? Mas a pintura, é possível você verificar na pintura dos artistas das cavernas um tipo de transformação extraordinário. Você sai da imposição de mãos, né? E você, de repente, em 1, 2 gerações, você tem artistas do porte de um Michelangelo realizando obras de uma grandeza, de uma qualidade, em que os pigmentos são dispostos aproveitando, né, a forma das rochas, de tal maneira que, sob a luz das tochas, aquele desenho parece vibrar, parece pulsar, parece reproduzir o próprio movimento, né, do animal pintado. Uma das mais profundas experiências humanas que se pode ter foi Werner Herzog, né, o cineasta alemão, que nos mostrou quando ele foi convidado a filmar a caverna de Chauvet. Chauvet é uma caverna no sul da França, onde tem pinturas de 25.000 anos. E dentro dessas pinturas de uma qualidade extraordinária, gerações e gerações de artistas, durante milhares de anos, trabalharam ali, né, anonimamente. Tem duas em particular, são dois perfis de antílopes. E esses 2 perfis de antílopes estão magnificamente desenhados, e só que você, pelos depósitos minerais sobre cada um dos desenhos, você pode datá-los. E entre esses 2 perfis tem 5.000 anos de separação. 5.000 anos entre a intervenção de 2 artistas. E algo permaneceu de tão profundo em tudo isso que nós hoje olhamos e sabemos e sentimos o que esses artistas, por que eles fizeram. Então, essa capacidade de extravasar o natural, extravasar o presente, que é o coração da nossa cultura, ela vai trazer um novo ritmo de inovação, um novo ritmo de transformação, muitos graus, muitas escalas, mais acelerado que o da própria vida.
Se a vida é um meio de incrementar, de acelerar o engendramento de formas em relação ao seu substrato físico, material, a cultura é um meio de acelerar incalculavelmente mais em relação à própria vida. E o exemplo disso é nós considerarmos, né, que nesse prazo muito curto, de 50 mil anos para cá, desde que nós nos tornamos artistas, né, há cerca de 10 mil anos, 10, 12 mil anos, houve a invenção absolutamente decisiva, maior invenção do homem, a invenção da cidade. E a cidade, ela é uma estrutura muito singular, porque ela, num certo sentido, envolve um tipo de biologia reversa, né? Nós, quando somos gerados no ventre das nossas mães, há processos bioquímicos que levam à mineralização dos nossos ossos. Nossos ossos são, né, depósitos, são formados de cálcio, né, são mineralizações que vão fornecer a necessária rigidez para que o conjunto dos músculos possa agir e nós possamos nos mover. As cidades, nós podemos pensar que elas surgem com uma exteriorização desse mesmo processo, só que invertido. Ou seja, você faz paredes rígidas de casas, de cômodos, você faz canais rígidos, né? Você mineraliza para que aí os fluxos da vida, o movimento das pessoas, os fluxos dos bens, a movimentação física, né? O morar, o residir, o durar, tudo isso seja ancorado nesse esqueleto exteriorizado. Então, essa invenção extraordinária vai fazer com que, pela primeira vez, a atividade produtiva humana possa ser compartimentalizada. Ou seja, agora, depois que surgiu o agricultor e o pastor, né, houve o domínio de um certo ciclo energético. O sol fornece energia para as plantas, né, para a cevada, para o centeio. Né, os grãos alimentam cabras e ovelhas, cujo esterco fertiliza o solo para o surgimento da nova safra. E com isso, o trabalho de um pode produzir alimentos para muitos. E com isso também libera-se a cada membro do grupo da função de se prover. Antes cada um tinha que prover, no grupo caçador-coletor, cada um tinha que prover para si e, se possível, um pouco mais para os outros. Mas agora, mercê do domínio desse ciclo energético muito eficaz, biológico, solar biológico, torna-se possível que o trabalho de um produz alimento para muitos, criando a condição de uma expansão enorme da população humana. Então, a cidade é essa invenção incrível, no qual o germe desse crescimento espantoso, né, da população humana, passarmos de qualquer coisa em torno de 5 milhões a cerca de 10 mil anos, né, para 1 bilhão e 1.700 e qualquer coisa, para 2 bilhões, 5 bilhões há pouco tempo atrás, somos 7 bilhões hoje, seremos qualquer coisa como 10 bilhões e meio de almas em 2050, 2060. Então, essa curva é uma curva extremamente acelerada que você só encontra na biologia em tumores altamente invasivos. O que eu estou querendo dizer é, assim como um tumor altamente invasivo é um processo extremamente dinâmico em relação ao ritmo do restante do organismo, a cultura, né, a civilização, que é a cultura enraizada na cidade, tem esse mesmo caráter de uma aceleração extremada. E com a cidade nascem junto as bases do conhecimento, a matemática, a astronomia, a escrita, né, uma memória de longa duração, e uma série de conhecimentos técnicos que vão fazer com que, nesse prazo de 40 gerações, não mais do que isso, né, nós tenhamos sido capazes de ocupar todo o planeta. Só nós e as baratas habitamos todo o planeta. Nós vivemos nos polos, nos trópicos, nos litorais, nas serras, nos vales, nos desertos. Em toda parte está o homem, só nós e as baratas, os organismos superiores, né, são capazes de ter essa onipresença planetária, e nós podemos nos comparar com as baratas, é uma honra. As baratas têm 250 milhões de anos de evolução, nós temos ridículos 120 mil. Então, o que esse quadro sugere
é o de que, ainda que, né, o Homo sapiens, né, o Homo tenha permanecido essencialmente o mesmo hardware, o mesmo sistema nervoso, né? As evidências que nós temos são o cérebro dos nossos ancestrais mais remotos é idêntico em tudo que nós podemos dizer aos nossos próprios cérebros. Não houve variação. As mutações que aconteceram nesse período e aconteceram foram sem importância em relação a esse fundamento biológico, né, do nosso próprio ser. Mas a cultura, o software, isso passou a se transformar numa escala cada vez mais acelerada. E a questão, então, é que Sapiens tem um ritmo diferente de Homo. Está claro o que eu estou querendo dizer? Homo, a biologia, né, tem um certo ritmo, mas Sapiens, a cultura, essa tem um ritmo, uma velocidade muito mais intensa. E então o resultado desses 10 mil anos de cultura foi que hoje, né, estamos numa civilização técnica, essa que tanto Valéry quanto Arendt nos sugerem que devemos considerar, que devemos refletir sobre ela. E a civilização técnica levou a dois fatores, levou a dois resultados. De um lado, o conjunto da nossa atividade hoje recobre o planeta. Dito de outra maneira, o conjunto da atividade humana tornou-se equivalente a uma grande força ambiental. Nós lançamos mais gases na atmosfera do que o conjunto dos vulcões. Nós devastamos mais biodiversidade do que o choque de asteroides. Estamos transformando, né, o nosso ambiente numa taxa e numa variedade literalmente sem precedentes. Né? Geólogos do futuro podem examinar as evidências do seu tempo e se perguntarem o que foi que aconteceu que no prazo tão curto quanto um século todos os grandes rios do mundo tiveram seus padrões de sedimentação modificados. Que agente realizou isso? Foram os vulcões? Foram os terremotos? Não, foi a ação humana. Biólogos do futuro podem examinar por que houve um decréscimo da biodiversidade em cerca de 30% em um único século. Que fator realizou isso? Será que foi um vírus estranho? Não, o conjunto da ação humana. Portanto, hoje, o alcance da nossa capacidade de transformar o mundo natural tornou-se ele próprio condição para essa capacidade. Dito de outra maneira, não vivemos mais num mundo em que a nossa ação transforma uma natureza que está lá. Nossa ação agora, o alcance dela, recobre a própria natureza. É como se o efeito recobrisse a causa. É como se nós agora, que nós somos o resultado da evolução da vida, nós agora tivéssemos nos equiparado, né, às grandes forças ambientais que são capazes que moldaram até agora a evolução da vida. Então nós podemos dizer que a nossa ação conjunta se rebate sobre nós como espécie. Essa é a dobra da abrangência, né? Nossas ações se rebatem sobre o seu autor, sobre nós mesmos. De um lado. De outro lado, pelo avanço do conhecimento, nós hoje somos capazes de intervir lá nesse nível molecular, né, onde estão registrados os manuais de instrução, os manuais de montagem, manuais de fabricação de todos os organismos vivos, inclusive os nossos próprios. Portanto, ao invés da deriva mutacional errática, casual, é possível que daqui para frente comecem a haver mutações programadas. Isso é sem precedente nos 4 bilhões de anos de história da vida. Portanto, essa a gente pode chamar de dobra da imanência, né? Ou seja, a nossa ação técnica agora mudando a nossa própria natureza para dentro de nós. Dito de outra maneira, os horizontes que nos definiam como humanos, em relação a uma natureza exterior a nós, em relação à nossa própria constituição orgânica, por um lado, e cultural, por outro,
Hoje, esses limites, essas fronteiras, essas demarcações se encontram todas se dissolvendo, todas em fragmentação, todas em reformulação, em reformatação. As condições que Hannah Arendt nos identificou como nos definindo como humanos, as condições da nossa humanidade, se encontram todas elas hoje em reformulação, né? Em reformatação, em reconstrução. E nós somos, a nossa cultura, né? Cada um de nós, somos os agentes transformadores do mundo, de nós mesmos, nessa dupla escala, na escala da abrangência e na escala da imanência. Se a gente aceita esse diagnóstico, então a gente pode compreender por que, de fato, é fecundo e eficaz nós importarmos a noção de mutação lá desse âmbito biológico para falarmos, né, da evolução agora, não do conjunto dos sistemas vivos, das espécies vivas, para falarmos da evolução da cultura. Até recentemente, nós operávamos uma noção, a noção de crise, né? E então o jogo era sempre você dizer, não, uma crise está acontecendo, a crise precisa ser remediada. Então, o que é crise? Crise é quando você tem um certo fundamento, um certo território, e nesse território surge uma fratura, uma fissura. Né? Então, essa fissura instabiliza esse território e a solução é você empreender uma reforma. Né? Você sanar essa fratura, reduzir a fratura para que retorne a integralidade, a funcionalidade do território. Então, a noção de crise corresponde ao remédio da reforma, ou, em última instância, da revolução. Mas se agora a crise recobre todo o fundamento, se a fratura tem a mesma dimensão do território que ela agora fragmenta, se não há fora para essa crise, então a situação muda inteiramente de figura. Porque agora é como se aquilo que era o suporte para uma certa ação se tornasse sujeito dessa própria ação. Então há um dobramento, né? Lembra vocês que em latim dobra é plica ou plexo. Portanto, há uma complexificação, né, da nossa situação por essa dupla via. Por um lado, o conjunto de nossas ações se dobra sobre a sua própria efetividade. De outro lado, nossa própria natureza enquanto agentes é suscetível de ser modificada pela nossa própria ação. Então, essa dupla complexificação nos lança num estado de profunda indeterminação. A única coisa do qual nós podemos estar seguros é que, ao contrário do que dizia o poeta, não seremos os mesmos, não viveremos como nossos pais. Né? O que fomos já não é mais diretriz, já não é mais guia para o que poderemos ser. E essa transformação tão profunda, né? O fato de que agora nós estamos introduzindo uma nova errância no fundamento da vida, no fundamento da nossa própria natureza. Né? O fato de que agora o nosso sistema econômico de tão extraordinariamente bem sucedido deu a volta no planeta, de tal maneira que a nossa atividade econômica agora recobre o seu próprio suporte, a Terra. Isso significa que o problema da atividade econômica, como já dizia um rapaz chamado Carlos Marx, há 150 anos, né, o problema da economia era expandir, né, romper as barreiras nacionais, converter todas as nações em mercados, todos os cidadãos em consumidores e produtores. Esse problema não é mais o que importa. O problema do capitalismo agora, do nosso sistema econômico, não é mais o de expandir-se no espaço, é o de perdurar no tempo. Então, esse é um novo problema que nós não sabemos ainda, não há evidência, não há laboratório, né, se o capitalismo saberá resolver. Será que o capitalismo esverdear-se será suficiente para assegurar a continuidade, né, do seu próprio tipo de funcionamento? Ou não vai ter jeito, ou não haverá funcionalidade
né, na continuidade do sistema capitalismo frente às forças vivas, né, da nossa constituição orgânica e material mais profundas. Porque agora é contra isso, né, que a nossa atividade econômica vai se rebater. O limite da economia, economos, a regra nomos sobre oikos, aquilo que é comum, necessariamente é a ecologia, ecologos, o saber sobre o que é comum. Então, este horizonte acaba de se instalar. Um dos marcos do século XXI é exatamente a constatação, 50 anos depois de Gagarin, né, de que a Terra, além de ser azul, é finita. Até o mercado financeiro é capaz de reconhecer esse fato de que a Terra é finita. Com muita dificuldade, mas parecem estar se dando conta. E o problema, então, é de que modo nós lidaremos, conviveremos, né, com esse ambiente natural, com esse substrato natural, com essa parcela do nosso próprio ser, dada essa nossa capacidade tão vasta, tão extraordinária de transformá-lo, de um lado. E, de outro lado, a nossa própria natureza sendo suscetível pela primeira vez de ser tecnificada, de ser, portanto, de convertida em produto. Não sei se está claro o que eu estou querendo dizer. Passamos da posição do produtor, né, do agente, para a do atuado. Tornamos-nos matéria-prima para o nosso próprio engenho e arte. O que eu estou querendo dizer? Vamos imaginar que seja possível o que está no horizonte das pesquisas de laboratório, são na verdade, já não se transformou ainda em produto de supermercado, mas está a qualquer momento vai começar a ser, outros tipos de terapia, né, nas quais você, por manipulação genética, você transforma certos organismos e esses organismos passam a ser fábricas de medicamentos que você aplica em você. Então, ao invés de você aplicar medicamentos, aplicar remédio, você ingere uma fábrica de remédios, uma célula inteira. Vai ser celulologia, celuloterapia, nomes esquisitos, mas que dizem respeito a essa ideia de que a fronteira que nos separava do que nos era exterior, do que nos era alheio, começa a se diluir. Algo que era do exterior, do estranho ao humano, do ponto de vista biológico, começa a ser inserido, começa a ser transformado. E então coisas surpreendentes vão começar a acontecer, como, por exemplo, o reconhecimento de que não há câncer. Não há sequer cânceres como espécies de doença. Cada câncer é uma disfunção específica, individual, de cada um. De cada câncer, não é de cada pessoa. Portanto, os tratamentos que nós fazemos, massificantes, né, em relação a tratar grupos de pessoas, como se fosse a mesma coisa que fosse tratar a gripe, ou tratar... Gripe é um péssimo exemplo. Outras moléstias, na verdade, o que você vai começar a fazer agora é você vai escrever vírus, você pega, monta, letra a letra, um genoma, esse genoma você insere numa célula, você manda essa célula para o organismo e essa célula vai procurar as células cancerosas, e somente elas, e vai adoecê-las. Isso você tem que fazer com cada um dos cânceres, individualmente. Câncer, não pessoa. Dentro da própria pessoa. Então, um tipo de abordagem inteiramente diferente, inteiramente original. Vocês sabem, né, que já foi montado um genoma de uma bactéria, que é muitas vezes mais sofisticado do que um vírus. Nessa bactéria, nesse genoma, foi acrescentado um trecho em que tinham traduzidos para código genético, né, os nomes dos realizadores e um verso do Eliot. Então, tem uma bactéria reproduzindo um poema em linguagem bioquímica. Então, esse horizonte da vida artificial,
da vida programada é um horizonte inteiramente para além do modo de funcionamento darwiniano até agora. Inteiramente além. Por quê? Porque é com finalidade. Você procura a mutação, você seleciona antes a mutação para fazê-las ocorrer. Você não tem a mutação e você vê o que acontece. Não, induz a mutação primeiro, você programa a mutação. Mutação programada. Então, isso é um inteiro desvio, uma inteira errância, uma inteira novidade em relação ao modo de funcionamento da vida até agora. Isso significa que os nossos limites orgânicos, enquanto animal laborans, né, começam a oscilar, começam a se fragmentar, começam a se distender, começam a deslizar. Né? Não saberemos mais dizer da nossa própria natureza orgânica. Não saberemos mais o que significa homo, porque podemos reformá-lo, né, com os fins mais nobres ou os mais vis, como nós costumamos fazer. Por exemplo, para fazer uma tripulação, né, uma colônia em Marte, tem duas possibilidades. Uma delas é você reproduzir o ambiente terrestre, né, então o tempo todo Homo sapiens análogos a nós vão ter que viver num ambiente simulado terrestre. Né, vão ter que viver dentro de casamatas, vestindo escafandros, né, reproduzindo esse ambiente habitual. Ou então, por manipulação genética, né, vamos adequar seres a viver num ambiente com muito pouco oxigênio, ou seja, vão ter que ter pulmões muito grandes, né, troncos parecidos com barris, narizes com narinas muito largas para poder absorver muito ar desse ar com muito pouco oxigênio, mas como tem muita poeira, tem que ser narizes muito peludos. Para esse tronco acontecer assim, é necessário que o pescoço mude, né, sob pena do crânio não conseguir aguentar, mas aí as pernas têm que ser proporcionais, pernas mais parecidas com de elefantes. Nós que nos distinguimos por insignificâncias como tipo de cabelo, reconheceremos esses seres como humanos? Essa não é uma pergunta da biologia, essa é uma pergunta da cultura. Então, esse tipo de questão ética vai começar a se imiscuir na nossa vida, né? E nós vamos começar a ser pouco a pouco apresentados a questões que em algumas vão ser triviais, algumas vão ser curiosas, algumas vão ser inquietantes, e a longo prazo, isso nós temos abertos o horizonte de modificação, de invenção, né, de novos tipos de ser humano, de novos organismos humanos. Esse horizonte é um horizonte inteiramente aberto, inteiramente indeterminado. De outro lado, outra dobra dessa complexificação é o fato de que certas capacidades que antes apenas nós como organismos, e organismos cognoscentes, organismos pensantes, seres inteligentes, né, éramos capazes de realizar, hoje nós estamos dotando artefatos de capacidades cognitivas cada vez mais sofisticadas. De outra maneira, todo artefato é, num certo sentido, um meio para nós pensarmos fora do corpo. Nós realizarmos uma operação de pensamento com algo que está fora do nosso organismo. Todo artefato sempre foi isso. Mas agora nós dispomos de artefatos que têm capacidades que nós mesmos não temos como realizar. Basta pensar, fazer conta, né? Fazer cálculo. Então, isso que era um privilégio exclusivo do humano, isso que, segundo Descartes, ninguém menos que Descartes, distinguia os homens dos outros animais, a capacidade da palavra, a capacidade do cálculo, né, realizar operações abstratas, racionais, abstratas, isso hoje nós estamos delegando, estamos infundindo em um número crescente de artefatos. Nossos ambientes se tornam cada vez mais enriquecidos cognitivamente através desses artefatos, mas isso implica uma mudança profunda nas bases da nossa cultura. Susan Greenfield, a grande neurologista inglesa, ela faz a seguinte observação. Nós, quando eu quero dizer nós, eu quero dizer os mais antigos, né, quando éramos crianças, experimentávamos a realidade através do que ela chama de função fabuladora.
Ou seja, você imagina que você é o cavaleiro, né? A lâmpada de lixo, o cabo de vassoura, você ataca o inimigo, né? Vence o dragão para salvar a donzela. Em suma, você imagina. E isso serve para você, esse jogo da imaginação serve para você selecionar mundos, né? A realidade é sempre aquilo que resiste. A realidade é aquilo que vai arranhar. A imaginação não arranha, mas a realidade, essa vai arranhar. Então, essa função fabuladora foi a função que nos permitiu constituir nosso senso de realidade, de alguma maneira. Mas hoje, diz a Susan Greenfield, qualquer aventura, qualquer cenário imaginário, você não precisa imaginar, você percebe num dispositivo qualquer. Então, a invasão das marcianas vampiras lésbicas. Tá? Então, isso que você antes tinha que imaginar, agora você vê. Você troca a função cognitiva. Tá? Você não está mais imaginando função fabuladora, você está percebendo. Então, há pela primeira vez uma geração de humanos em que a função fabuladora não é exercitada na função de selecionar o que é real e o que não é real. O que acontecerá? Não sabemos. Não podemos saber. Justamente porque é a primeira geração. Então, esse tipo de transformação cognitiva vai ter como limite, né, um momento em que nós passarmos a dialogar com ambientes tão cognitivamente enriquecidos que esses ambientes passem a nos responder, né, na mesma dose. Então, você artificializar a inteligência ao grau de você conseguir alcançar a razão sintética. Sínteses da razão. Então, isso corresponderia ao surgimento de um alien, de um outro, de uma outra inteligência, não descida do disco voador, mas produzida por nós mesmos. Ainda assim, seria legitimamente um outrem. Né? E nós, se nós olharmos a nossa história, né, os nossos encontros com os que nos eram diferentes, foram encontros, digamos, bastante conflituosos. Né? Como se vai ser esse encontro, né, com essa outra entidade inteligente, que alguns dizem está no horizonte bastante distante de 25 anos. Então, é como se a gente pudesse dizer que a condição humana se encontra não nessa crise, né? Essa crise então já adquire a feição dessa mutação, e que se trata agora de nós refletirmos sobre as condições pelas quais nós haveremos de perseverar, haveremos de cumprir a nossa função de sermos ponte entre aquilo que veio antes de nós e aquilo que virá depois de nós, a seguir de nós. Se nós realizarmos com eficiência essa função de ponte, o amanhã nos recordará com saudade. Aqueles primataizinhos sem pelo, de língua ágil, polegar opositor, passo comprido, eles serviram à vida. Se nós não assim o fizermos, então, o silêncio. Obrigado.